Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um comprimido que pode aumentar a sua produção natural de testosterona pelo corpo sem injeção e sem risco de infertilidade. Muitas pessoas vêm me pedindo para fazer um vídeo sobre esse comprimido para entender melhor como ele funciona, para quem ele é indicado e quais são os efeitos cientificamente comprovados. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você faz acompanhamento dos seus níveis de testosterona, eles vêm aumentando, vêm diminuindo com o passar da idade, como isso tem ficado para você? Quantos anos você tem? Você é homem ou é mulher? Porque as mulheres também têm que se preocupar com a testosterona. Escreve isso pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já deixa agora a sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim, porque mostra pro YouTube que você apoia no canal e que você confia no meu conteúdo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é testosterona, para você entender um pouco melhor a importância desse hormônio tão fundamental para o nosso corpo. No caso dos homens, especificamente, ela é comandada pelo eixo hipófise, hipotálamo, testículo. Então, esses três centros do corpo dos homens vão estimular a produção desse hormônio que é tão importante, essencial para a libido, para a força muscular, para a densidade óssea, para a energia e para a concentração dos homens. E com a idade, com o sedentarismo, quando os homens têm um excesso de gordura abdominal e às vezes até mesmo com a privação do sono, os níveis de testosterona podem ir caindo e o corpo acaba esquecendo de produzir esse hormônio, né? Ele acaba ficando em segundo plano e vai cada vez mais sendo produzido pelo organismo dos homens. Existem dois tipos de hipogonadismo, ou seja, de menor produção da testosterona. Existe o hipogonadismo primário, ou seja, o testicular, que é quando o testículo não responde a esses estímulos desses eixos que eu falei para você, que vem do cérebro, né, que vem de fora. E tem o hipogonadismo secundário, que quando o problema está no cérebro, na verdade, quando tem pouco estímulo hormonal do LH, do FSH, então, nesse segundo caso, o testículo seria capaz de produzir a testosterona, mas ele acaba ficando um pouco mais preguiçoso. E é aí que entra esse comprimido que tá todo mundo falando, que o nome dele é o clomifeno, o citrato de clomifeno, que pode estimular o seu testículo a produzir mais testosterona. O clomifeno, ele age como um modulador seletivo de receptores de estrogênio. Então, ele engana o hipotálamo do homem, bloqueando esses receptores de estrogênio. O cérebro, então, acredita que tem pouca testosterona, né? Ele enxerga diferente essa testosterona, aumenta a produção do LH e do FSH, e aí esses hormônios vão lá no testículo e estimulam o testículo a produzir mais testosterona, mais espermatozoide, como se desse uma acordada no testículo do homem para produzir mais esses hormônios que são tão importantes para ele. Normalmente, quando os médicos vão prescrever, porque esses remédios todos precisam de prescrição médica, tá? Obviamente, mexem com o eixo muito importante hormonal do corpo dos homens, então devem ser feito com acompanhamento médico prévio, devido à necessidade ou não. Vou falar mais disso para você aqui. Mas normalmente existem dois tipos de reposição, né? Normalmente de hormônios. Existe a reposição da testosterona já pura, né? Que normalmente é feita com injeção exógena, né? Em que você já oferece o hormônio para o homem. Nesse caso, a fertilidade pode diminuir e pode ter até mesmo uma atrofia possível no testículo do homem, porque você já dá uma grande dose hormonal para o homem. Então, o organismo pensa assim, já tem muito hormônio aqui, para que eu vou produzir mais hormônio? Isso pode dar um efeito secundário negativo para o homem. No caso do clomifeno, ele estimula a produção do hormônio pelo homem, pelo próprio testículo do homem. Então, pode até mesmo manter a fertilidade e pode preservar o volume testicular, que é importante também para a questão hormonal e para a questão da saúde do homem por um todo. Pode parecer muito maravilhoso, pode parecer, nossa, então isso é fantástico, né? Então, esse é o caminho ideal para ser seguido. Por que as pessoas não falam mais sobre isso? Vamos falar sobre isso agora. Vale a pena falar para você que esse medicamento usado para esse fim é off-label, ou seja, se você for ver a bula do clomifeno, não está indicado para isso. Mas ele já é utilizado há mais de 30 anos para isso, com efeitos positivos para os homens. Então, normalmente os médicos que verificam que a pessoa tem esse hipogonadismo secundário
fazem a utilização do clomifeno com acompanhamento de 8 a 12 semanas, né, com intervalo curto do FSH, do LH, do FSH mesmo, da testosterona total, da testosterona livre, do estradiol, de vários hormônios sexuais, acompanhados de 8 a 12 semanas, né, bem juntinho ali, para verificar como o corpo do homem está respondendo. E sempre só em caso do hipogonadismo secundário, porque se ele for usado sem necessidade, ou seja, em homem que tem testículo danificado ou sem um déficit real, não vai trazer benefício para esse homem e pode desregular esse eixo hormonal. Você viu que ele mexe com a secreção de vários hormônios importantes. Então, esse é um ponto muito importante. Antes do seu médico prescrever, porque mais uma vez o médico tem que prescrever, você vai ter que ir no endocrinologista, num urologista, num médico especialista na saúde hormonal do homem. Ele vai ter que fazer primeiro uma análise prévia dos seus hormônios sexuais. Tem déficit? Tem déficit. Como está o seu testículo? Ele tem capacidade de responder? Tem capacidade. E aí ele vai determinar se é o caso de utilizar ou não o clomifeno. Pode ser que ele verifique que vai ser outro método de tratamento medicamentoso mais específico para o seu caso. Então, isso o médico sempre que vai determinar para você. Eu quis trazer essa informação para você porque tem alguns homens que começam a entrar na andropausa e se interessam por essa questão de reposição hormonal, de acordar o testículo, né, voltar a produzir os próprios hormônios. E pode ser mais uma informação para você conversar com o seu médico que te acompanha aí na sua cidade. As doses podem variar, como qualquer medicação, de acordo de homem para homem, de outros remédios que você toma, problemas de saúde que você tem ou não, da sua necessidade ou não. As pesquisas mostram que de 12,5 a 25 miligramas por dia podem aumentar de 2 a 3 vezes os níveis de testosterona depois de 4 a 6 semanas. Então, realmente é um incremento altíssimo dos níveis de testosterona. E pode aumentar a energia, a melhora da libido, foco, composição corporal, ou seja, aumento de massa muscular, diminuição de massa gorda. Então, esse efeito não é imediato. Você viu, de 4 a 6 semanas, de 1 a 1 mês e meio, né? Então, leva semanas, porque ele tá mexendo com o seu eixo hormonal. E também é importante que você faça outras mudanças no seu estilo de vida, na sua alimentação, de forma complementar. Até para você manter isso depois, quando você retirar a medicação, desculpa. Como eu te falei, é importante que você continue fazendo um monitoramento laboratorial, um monitoramento médico mesmo, fazendo as consultas com o médico que te prescreveu essa medicação. Acompanhe o tempo de resposta. Para algumas pessoas pode levar de 8 a 12 semanas e existem pessoas que não respondem ao tratamento, tá? O médico vai falar isso para você também. E normalmente, quando o médico descontinua o uso, pode ser que ele caia, o nível hormonal caia. Então, é interessante que você já saiba de tudo isso. O médico vai te falar tudo isso conforme houver ou não necessidade de fazer o uso da medicação. Como qualquer remédio, ele pode trazer riscos ou efeitos colaterais. Algumas pessoas relatam um borramento na visão, que muitas vezes é temporário. Alguns homens relatam cefaleia, alteração de humor. Ele mexe nos hormônios, né? Então, realmente pode causar isso tudo. Náusea, acne e até mesmo sensibilidade mamária, mesmo nos homens, porque pode aumentar o estrógeno. E, em raros casos, trombose, ginecomastia e irritabilidade. É um remédio, gente, mexe com seus hormônios. Então, não é brincadeira. E não é para você tomar por conta própria. Não é, um amigo meu tomou, teve bons resultados. Nunca faça isso. Pode ser muito perigoso para você. Vale a pena a gente relembrar também que existem fatores da sua rotina do dia a dia que podem prejudicar a sua testosterona. Então, a obesidade prejudica a produção da testosterona porque o tecido adiposo se converte a testosterona em estrogênio através da enzima aromatase. Então, se você está muito acima do peso, provavelmente a sua testosterona já está mais diminuída. Então, tentar emagrecer, tentar aumentar a massa muscular, que também produz mais testosterona, vai te ajudar nesse sentido. Eu tenho uma playlist de como emagrecer, tem uma playlist de tudo sobre testosterona. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Falei no começo do vídeo também, sono ruim, estresse crônico aumenta um cortisol que bloqueia esse eixo hormonal. Então, tentar dormir melhor, tentar controlar o seu estresse também costuma dar uma melhorada na sua testosterona. O álcool em excesso e o sedentarismo diminuem a produção testicular da testosterona. Então,
Você vê que o estilo de vida é muito relacionado com melhora da testosterona também. Uma alimentação pobre em zinco, magnésio, gorduras saudáveis diminuem a matéria-prima que você tem para a síntese desse hormônio tão importante. Então, é importante que você faça musculação, porque a musculação aumenta a massa magra, aumenta a sinalização desse eixo importantíssimo. Que você tenha um sono muito importante, né, profundo, em uma quantidade ideal para você. Que você se alimente de forma equilibrada. Como eu te falei, eu tenho uma playlist falando mais sobre testosterona, saúde do homem. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Inclusive, eu já preparei algumas receitas aqui de sucos, vitaminas, até mesmo balinhas que você pode consumir diariamente para também, de forma complementar, melhorar a sua produção endógena de testosterona. Claro que nunca vai ser comparado ao clomifeno, né, gente? Mas eu acho que quando você consegue ter uma boa alimentação, um bom sono, você consegue ter um bom estilo de vida, faz musculação, você diminui seu estresse, você diminui o álcool, o fumo, tudo isso junto aumenta com certeza o seu eixo hormonal, sua produção de testosterona. E aí, se você precisar tomar o remédio, ele vai fazer mais efeito ainda. Me conta se você já tomou esse remédio, se você já fez outra reposição, se você tá pensando nisso no momento, qual foi o seu resultado? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim, e a sua curtida também. E compartilhe esse vídeo aqui com quem você acha que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.